Olá, 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 sejam todas muito bem-vindas ao nosso tempo de mesa. Para quem está chegando agora, seja muito bem-vinda. Eu acho que eu cumprimentei Madu, Alana, Vanessa, Lúcia, Cláudia, Jane, Lê, Maria Cristina, Luísa, Cláudia, deixa eu rolar aqui, Jennifer? Não, a Jennifer não entrou ainda. Vamos orar para iniciar nosso tempo de mesa. Quem puder, feche os olhos, respira fundo, porque quando a gente fecha os olhos e se coloca no momento presente, a gente sente. E sim, nós fomos feitas para sentir. Se tiver vontade de chorar, chora. Se tiver vontade de sorrir, sorria. Se vir uma vontade de rir e gargalhar, deixa fluir. Deixa fluir. Se sentir algo queimar, deixa queimar. Permita-se sentir. Nós estamos vivas. E por estar vivas, nós sentimos. Então, sinta. Sinta o vento, sinta os cheiros, sinta o ambiente. Nós, mulheres, carregamos o dom de mudar, transformar qualquer ambiente que a gente está. Mas, para isso, a gente precisa permitir sentir. Nós fomos treinadas durante muito tempo a deixar de sentir. Eu não posso sentir porque vai doer, eu não vou permitir ser vulnerável porque senão vão abusar de mim, vão passar por cima de mim. E esse é o tempo das filhas. E as filhas sentem. Elas permitem sentir e deixam que esse sentimento aflore. E não para o nosso mal, é para o nosso bem. Sentir é bom. Sentiu medo? Sente o medo, acolhe o medo. Oi, medo. Vem cá, vamos conversar. Mas não seja um com o medo. Sentiu alegria? Sinta a alegria. Sentiu a raiva? Permita sentir a raiva. E pergunta, por que eu estou sentindo raiva? Repitam a mesma coisa que eu vou falar agora, tá? Tudo, absolutamente, tudo de bom que eu vejo em vocês tem em mim. Fala isso. O que eu vejo de bom nas outras mulheres está em mim. O que eu vejo de bom na Lucy está em mim. O que eu vejo de ruim na Lucy também está em mim. O que eu vejo de bom na Vanessa está em mim. O que eu vejo de ruim na Vanessa também está em mim. Tudo está em nós. A nossa percepção diante de todas as pessoas está em nós. Todas. É a nossa interpretação. E olha como Deus é perfeito. Perfeito em tudo que Ele faz. Todas nós somos filhas amadas dEle. Ele colocou tesouros maravilhosos em nós. E conforme a gente vai permitindo sentir a nossa sombra, a gente também dá permissão para papai curar. Mas se a gente não se permite sentir as coisas ruins que a gente carrega, como elas vão ser curadas? Não tem como. Quando eu resisto à minha sombra, quando eu resisto às coisas ruins que eu tenho, eu estou negando os meus processos de cura. Então, se permitam sentir. E declara aos céus, Pai, a Ti eu rendo graças. Pai, a Ti nós, Tuas filhas, rendemos graças, porque o Senhor é bom e sempre, sempre, sempre nos ouve. Obrigada, Pai, pela Tua graça e misericórdia que não tem fim, e ela se renova todos os dias em nossas vidas. Obrigada, Pai, porque hoje eu acordei e eu recebi mais uma oportunidade de ser melhor do que eu fui ontem. Não para o mundo, não para os outros, mas para mim mesma. Porque quanto melhor eu me torno, melhor eu sou para todos ao meu redor. Todos. Eu não posso cobrar mudança fora se eu não aceito as minhas mudanças dentro de mim. Em Romanos 12:2 diz, transformai-vos a partir da renovação da vossa mente. Se a gente não se colocar diante do Pai, disponível, disposta a ser lapidadas, a ser transformadas, a ser moldadas,
a deixar que papai purifique o nosso coração, porque a gente guarda coisa ruim no coração. E sozinhas a gente não consegue limpar. Impossível. Agradece e declara aos céus, Pai, obrigada por purificar meu coração hoje. Não peça. Filha não pede. Órfão pede. Pai, purifica meu coração. Eu sinto meu coração ser purificado. Eu percebo meu coração sendo purificado. Eu percebo o teu agir através das pessoas que estão à minha volta. E eu sinto o teu amor pela minha vida, porque tu se manifesta através das pessoas que eu amo, até das que eu não amo. Mas me ensina a amar, Pai. Me ensina a me amar, porque eu não aprendi. Mas em ti eu aprendo todas as coisas. Eu aprendo a me amar, eu aprendo a impor limites e dizer não quando não quero dizer sim. Eu aprendo em ti, com amor. E eu escolho aprender com o amor no dia de hoje. Pai, eu quero agradecer a vida de cada mulher que está aqui, porque eu aprendo com cada uma delas. E todas as minhas percepções diante de cada uma dessas mulheres, Pai, é para eu aprender, eu crescer, eu evoluir. Tudo parte desse princípio. Quando eu me coloco diante de Deus, responsável por todas as minhas escolhas, que eu sei que eu atraio quem eu sou, nós não atraímos o que a gente quer, nós atraímos para nossa vida quem a gente é. E se eu atraio hoje para minha vida pessoas, relacionamentos que não são da forma que eu gostaria que fosse, é porque papai está usando esses filhos para mostrar para a gente algo que está na nossa cara e a gente não quer ver. E na medida que a gente para de resistir, a gente vai aprendendo com essas pessoas. E quando a gente cura, essas pessoas saem da nossa vida. Elas saem. Por isso que eu sempre falo, muitas pessoas vão apenas passar pelas nossas vidas. E quanto mais a gente sente gratidão pela vida de todas as pessoas, a gente mais é curado. É leve. Quando a gente se permite sentir, é leve. Nosso coração fica em paz. E quando a gente resiste, vem a ansiedade, vem a depressão, vem a raiva, porque a gente está resistindo de viver o processo. Desistam. Desistam de acreditar que precisa doer. Desistam de acreditar que precisa estar sempre em um deserto. O deserto é passagem, não é fim. É passagem. E nós determinamos o tempo que a gente vai passar nele. E nós também determinamos a hora de sair. Nós, papai nos concedeu o livre-arbítrio, a liberdade de escolher o tempo que a gente vai ficar em cada lugar. E ele vai usar quem ele quiser usar para gritar na nossa alma, saia desse lugar. E a gente, quando começa a persistir, ficar no mesmo lugar, começa a doer, começa a incomodar. O nosso corpo começa a gritar, porque a nossa alma está avisando. Olha para mim. Olha para as tuas emoções, olha para os teus sentimentos, o que que tu está sentindo agora. Se tu está incomodada com algo, é porque tem algo para tu olhar. Se tu está sentindo uma angústia, acolha a angústia. Mas não pega ela para ti, se permita sentir as coisas, mas não seja um com elas. Eu posso sentir, mas eu não posso andar de mão dada. A minha mão dada é com Cristo, é com Jesus. Por isso que ele nos mostra, através das pessoas, as coisas que a gente pode escolher com liberdade nele, curar ou não. Nós escolhemos o tempo de todas as coisas. Se a gente escolher sair do deserto hoje, hoje mesmo a gente já vai viver uma bênção. Se a gente escolher semanas que vem,
Na semana que vem a gente vai receber uma bênção, a gente só recebe depois que a gente vive. A gente quer muitas vezes barganhar com Deus, e não existe barganhar com Deus. Ele é justo, ele fala, saia. Depois que a gente sai, a gente recebe. Faça, depois tu recebe. Quando ele chamou Abraão, ele falou, saia. Abraão questionou, e ele não falou mais nada. Só vá, no caminho eu te mostro. E o tempo quem vai determinar é a gente. Quando a gente se torna autorresponsável pelas nossas escolhas, a gente consegue perceber isso. Nós somos responsáveis por tudo que a gente vive. Obrigada, Jesus, por esse tempo de mesa. Obrigada, Jesus, novamente, pela vida de cada mulher aqui, o quanto eu aprendo tanto. Gratidão, Pai, pela vida das mulheres que não podem, por algum motivo, estar aqui. Alcança esses corações também, Pai. Porque quando uma ou mais filhas, duas ou mais filhas, três ou mais filhas se juntam para orar e estar na tua presença, muitas e muitas e muitas e muitas pessoas são alcançadas. Quando uma mulher abre a boca para falar, muitas, muitas e muitas vidas são alcançadas. Então que hoje, Pai, no dia de hoje, essas palavras saiam soprando como um vento e entrem no coração das mulheres que precisam, Pai. Sentir o teu amor, a tua graça, a tua compaixão, a tua misericórdia, a tua generosidade, a tua bondade, o teu amor. Obrigada, Espírito Santo, por nos conduzir. Obrigada, Jesus, por ministrar em nossos corações todos os dias. E eu declaro sobre esse tempo de mesa que todas as filhas que estão aqui presentes, Pai, vão receber uma porção proporcional ao que elas conseguem lidar no dia de hoje, com muito amor, porque papai ensina com amor. Amém? Ai, ai. A gente vai abrir a Bíblia ali em 1 Coríntios 8, 7. 8, 7. Todavia, não há. Essa versão que eu estou estudando junto com uma outra versão é essa aqui, que é a Spurgeon. Ela é uma Bíblia de estudo, King James. E ela tem uma linguagem que eu percebi que ela tá um pouco melhorada da outra Bíblia, porque essa Bíblia que eu comprei lá no meu primeiro ano de conversão, ela é uma Bíblia bem fácil leitura, só que tem algumas palavras que mudam muito de uma para outra. Então, eu resolvi meditar em cima dessa outra versão e me trouxe mais Qual que é? relação, Cris? Mostra aí novamente, por favor, a capa. A que parece um livro. Essa aqui, ó. Depois eu posso colocar uma fotinho ali no grupo. Olha a diferença da grossura dessa e dessa aqui. E ela é pesada, viu? Às vezes eu ficava resistente de abrir ela porque ela é pesada. E a outra é mais leve para eu ficar manuseando. Ela tem uma versão mais semelhante, digamos, à original, segundo as recomendações na época que a gente comprou. Todavia, não há, ou seja, não existe este conhecimento em todos os homens. Porque alguns, conscientes do ídolo, até agora comem coisas oferecidas ao ídolo. E a sua consciência, sendo fraca, é contaminada. Eu até fiz uma anotação só desse trechinho, porque um tempo atrás, há bastante tempo atrás, talvez quase uns 2 anos atrás, eu já era convertida, e eu já falei aqui sobre isso, mas diante essa passagem aqui, me veio isso, ontem de noite eu comecei a meditar, e me veio muito forte isso, a respeito desse ponto. Eu tinha muitos cristais em casa, muitos cristais. E eu, quando eu me converti, eu pensava, cristal
É da natureza. Deus criou. Então, não vejo mal algum em ter cristais em casa. Aí eu tive um direcionamento através de uma irmã. Ela foi na minha casa, ela sabia que eu era cristã, que eu era convertida, e ela olhou aqueles cristais para tudo que é lado na minha casa, e ela me trouxe, com muito amor. Cris, os cristais são portais. Lá, 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 lá. E dependendo da intenção que tu colocou ao comprar, cada cristal que tu tem na tua casa, esses portais, eles estão abertos dentro da tua casa. E ela foi trazendo entendimento, e o que eu fiz quando ela foi embora? Peguei uma sacola, aquelas pedras que eu tinha gasto alguns mil, aqueles cristais todos. E na época que eu era das terapias alternativas, né, de reiki, todas essas coisas xamânicas e TTT, eu tinha comprado muito dessas coisas, porque cada ponto da minha casa, que seriam os pontos de coisas ruins, eu tinha um cristal. Tinha uma ametista gigante, inclusive, embaixo da minha escada. Eu morava numa casa grande. E aí aquilo me incomodou, porque não adianta, às vezes, a gente receber um direcionamento e, não, tá, tudo bem, passa. Mas aquilo me incomodou e eu fui lá e fiz o que precisava ser feito. Aí, dali um tempo, eu ganhei de uma cliente um cristal, um quartzo rosa. E aí eu não vi problema, porque a intenção dela foi me presentear com algo que era do trabalho dela. Aí eu fui conversar com a Bruna a respeito disso. E a Bruna falou assim, Cris, não tem problema nenhum tu ter uma pedra em casa. Mas aí, imagina tu receber uma mulher que é recém-convertida e ela teve um direcionamento de não ter cristais em casa. E aí, como tu é uma referência, né, de sabedoria, de conhecimento da Bíblia, está estudando, aprofundando para ajudar outras mulheres com isso, ela olha para ti, tu tem uma pedra dessa dentro de casa. Essa passagem, ela fala exatamente sobre isso. É melhor eu não ter do que eu ter e a pessoa ver, não falar, porque às vezes as pessoas não falam, elas só veem, mas elas não falam. Mas aquilo ali, tipo assim, não faz sentido. A Cris falou para mim que cristais são portais, mas ela tem um cristal dentro de casa? Como assim? E eu me desfiz daquela pedra. Com amor e honra, a minha amiga, minha cliente, eu me desfiz daquele cristal. Eu não tenho cristais em casa. Até fiquei pensando agora, né? Eu não tenho cristais em casa por conta disso. Porque não faz sentido eu ter um cristal em casa sabendo eu sou. Que o que tem em mim é muito maior do que o que está do que está fora de mim. Não faz sentido eu ensinar para vocês, por exemplo, que o que está em vocês é maior do que um cristal ou uma planta. Eu não posso acreditar que um cristal pode mudar a energia da minha casa, porque eu sou. Meu pai eu sou. Eu tenho capacidade de mudar o ambiente da minha casa, não um cristal. Eu tenho capacidade de mudar a energia da minha casa, não uma planta. Porque ele mora em mim, ele habita em mim. E é dessa casa aqui que eu devo cuidar, essa energia aqui que eu devo cuidar. Esse ambiente aqui eu devo cuidar. O que vira a nossa casa quando a gente está da pá virada? Chega a ser um clima pesado, denso. Vai estar cheio de demônio, porque a nossa energia está... Eu estou pesada, eu estou incomodada. Quando eu me sinto angustiada, a energia, nós somos energia. A energia da minha casa também vai ficar baixa. Então, o que está em mim, eu consigo mudar. Não o que está fora de mim. Imagina uma pedra ter o poder de mudar a energia da minha casa. Não. Aí eu vou estar diminuindo o que Deus colocou em mim. Porque Ele colocou em todas nós. Nós somos também energia. Como está a nossa energia, vai estar o nosso ambiente. Como está o nosso humor, vai estar o nosso ambiente. Nós carregamos este dom. Todas aqui carregam o dom da transformação de ambientes. Porque ali fala assim, ó, e a sua consciência sendo fraca é contaminada. Imagina, eu recebo uma irmã que ainda está aprendendo sobre algumas coisas, ela tem uma consciência mais fraca.
Aí eu tô ensinando algo para ela e de repente ela vem me visitar e ela vê isso que é nada a ver com o que eu tô falando. Daí eu vou estar eu que tenho essa consciência, eu vou contaminar a consciência da minha irmã. É igual eu ser cristã e lá na minha bio do Instagram, signo de touro. Eu não sou o meu signo de touro. Eu sou muito mais que isso. Imagina, vocês estão me colocando como uma inspiração, não como referência e exemplo, porque referência e exemplo é Jesus, mas como uma inspiração para casamento, para vida, para Jesus, para caminhar com Jesus. E daí tu entra lá na minha bio e vê signo de touro, ascendente escorpião. Oi? Meu signo é Jesus, o meu ascendente é o Espírito Santo. Pronto, acabou. É nele que eu deposito a minha fé, é nele que eu deposito a minha esperança. Não é nos astros. A astrologia ela foi criada? Foi. Mas a minha fé é a certeza das coisas que eu não vejo. Como vai ser derramado sobre a minha vida uma revelação, um discernimento, algo se eu estou ainda colocando a minha fé nas coisas que eu vejo, nas coisas que a minha mente sabe? Se a gente bem sabe que é muito além do que os nossos olhos veem. A nossa fé, a nossa crença, a nossa esperança, ela vai além do que os nossos olhos veem, do que os nossos ouvidos ouvem. Mas o alimento não faz mais aceitos antes de Deus. Isso vem muito de encontro com o que a gente vive e conversou na segunda-feira sobre o ego. O que eu sei, eu deixo de fazer, de saber, não é nada diante do meu pai, porque é do meu eu. Não é nada diante do pai o que eu sei. E se eu acho que eu sei de tudo, adivinha? Tampa. Eu sei. Vai lá diante de Deus e tu acha que sabe de tudo. Ele tem uma tampa na tua cabecinha, daí ele não derrama mais nada sobre a tua vida. Aí a gente pode usar a palavra resistente também. Resistência também é tampa. Eu sei é tampa, resistência é tampa. Eu sei é tampa, eu sei é tampa. Vou falar várias vezes, porque isso me ajuda a transformar, a silenciar minha boquinha. Quando alguém se coloca na minha frente, eu já sei o que a pessoa está falando, eu calo a minha boquinha, eu escuto. Isso é treino. Porque o nosso ego, ele quer falar assim, mas isso eu já sei. O que a gente sabe não é nada diante de Deus. Nada. Nada. Não importa o nível de conhecimento que a gente está, não importa o nível de sabedoria terrena que a gente tem diante de Deus, não é nada. Não é nada. A nossa mente ainda está muito limitada para muitas coisas. A consciência divina, ela é ilimitada. Ilimitada. Por isso que tudo que a gente sabe diante de Deus é nada. E quanto mais eu falo aos céus e terra, eu não sei, mais eu aprendo. Por que na Bíblia diz que maior é o que serve? Porque eu estou diante do meu pai, falando, pai, eu não sei, me ensina a servir, me ensina a amar, me ensina a purificar o meu coração e trazer alegria para o meu coração, que um momento da minha vida eu perdi. Me ensina, pai, porque só tu pode me ensinar. Eu não consigo sozinha. Eu falo para Deus, Deus, onde, em qual momento da minha vida eu perdi a alegria de viver? Onde eu perdi? Cadê aquela Cris que acordava dançando, fazia coisa dançando, pulava, botava um som alto, cantava, desafinada? Agora que eu tô melhorando um pouco minha voz. Cadê aquela Cris? Ela tá aí? Ele fala. Ela tá aí? Mas tu dá mais espaço aos teus medos e às tuas inseguranças do que aquela versão que eu mesmo fiz de ti. Ele fez a gente alegre, feliz, amorosas, femininas. Só que a gente dá mais espaço para nossa insegurança, para os nossos medos, para as nossas preocupações.
E aí, como é que a alegria ela vai fluir? Porque nós somos alegres. Nós somos. E se eu não me sinto agora alegre, é porque eu estou dando espaço a outras coisas que não são do meu pai. O meu pai não colocou essas coisas em mim. Mas eu vivi experiências na minha vida que me fizeram estar assim. Eu estou assim porque eu me identifiquei com a preocupação, eu me identifiquei com o medo, eu me identifiquei com a insegurança, então eu estou assim. Pai, me ensina, Pai, a voltar à minha essência. Me ensina, porque na minha essência eu sou alegre, na minha essência eu sou amorosa, na minha essência eu sinto a paz que excede todo entendimento. E eu não preciso de nada externo para mudar minha energia, mudar minha frequência, mudar. Não preciso. Porque em ti eu tenho todas as coisas que eu preciso. Só nele. Eu não estou aqui falando de religião, porque tem mulheres aqui que são espíritas, são evangélicas, são católicas. Eu não estou aqui falando de religião, porque Deus ele nunca esteve numa religião. As pessoas falam, mas porque Deus está em todas as religiões. Não, ele nunca esteve. Porque religião, ela causa separação entre os filhos. Eu sempre vi isso desde criança. Eu tinha 11 anos quando eu já estava vendo isso. Gente, ninguém vê que a religião causa separação entre as pessoas. Deus não está na religião. O diabo, sim. Ele criou todas. Eu sou ousada mesmo. Eu falo. Ele criou todas as religiões para separar os filhos. Porque daí no ego, que a gente acha que é, uau, né, santa. No ego, eu olho para a religião da outra, eu acho que é errado. Não, porque tu é católica, é errado ser católico. O católico, ele monta altar para santos. E tá na Bíblia que idolatria é pecado. Como é que tu levanta um altar para um santo? Na Bíblia. Ninguém leu essa passagem que levantar altar para santos é pecado? É idolatria? Ninguém leu essa passagem. Que se tiver um santo dentro de casa, tu tá idolatrando algo que é inferior ao que Deus tem para tua vida. Ninguém leu essa passagem. Passou despercebido. Nós não somos maiores e nem melhores do que as outras pessoas, porque nós também estivemos ignorantes um tempo e ainda estamos em várias camadas. Eu não sou melhor que as minhas irmãs católicas, eu não sou melhor que as minhas irmãs evangélicas, eu não sou melhor que as minhas irmãs espíritas. Eu já passei por todos esses rolês e todos esses rolês me mostrou a mesma coisa, separação. Deus não está lá. Mas eu oro e eu declaro aos céus que todas essas irmãs que ainda vivem uma separação de Deus, elas vão viver isso que a gente está buscando viver. Elas vão viver. Eu não tenho dúvida disso. Porque nós estamos nos levantando neste tempo para acabar com isso. Como que a gente acaba com isso? Acabando com o ego. Não matando o ego, mas aprendendo a governar o nosso ego. Governar ele. Ele não é ruim, ele é bom. Sendo governado. Agora, se a gente deixar que ele governe a gente, acabou. A gente vai ser mais uma religiosa no mundo, julgando e apontando porque a outra é católica e a outra é evangélica. Daí, dos duas discutindo. É que nem PT e como é que é o outro, esse negócio de política aí, que eu não quero saber. Não quero saber. Porque é só para passar ranço, as pessoas não veem que isso foi criado para dividir os filhos. Porque o meu time de futebol A é melhor que o teu, que é o B. Gente, vocês não veem que time de futebol também foi criado para separar as pessoas? Quantas brigas já aconteceram com morte por conta de jogo de futebol, gente, pelo amor de Deus. E ninguém percebe, ninguém vê. Eu digo, gente, ninguém vê. Imagina se a multidão se unisse. Eu fico visualizando isso. Eu visualizo a multidão se unindo em prol de uma coisa só. Pensa, arregaço que a gente vai fazer nessa geração. Eu creio que ainda na minha vida a gente vai fazer um arregaço nessa geração. Eu creio. Eu tenho muita fé, eu acredito. Ninguém tira isso de mim. Não interessa o negativo que for plantado na minha frente para testar minha fé. Eu acredito nessa geração.
Eu acredito nas mulheres. Eu acredito. Eu confio em Deus, mas eu acredito em todas as pessoas. A minha confiança está só em Deus. Porque nada das visões que ele me traz, nenhuma delas não aconteceu até hoje. Então, se ele me mostrou que neste tempo muitos filhos vão se unir, vão deixar as suas religiões de lado, porque a religião causa separação, mas no sentido da palavra é união, é conexão. Não faz sentido. Por que a gente distorce as coisas? Eu quero aprender em ti, parar de distorcer as coisas, Pai. Revela e mostra a mentira que nós estamos vivendo, Pai. Que nós percebamos ainda neste tempo, Pai, o quanto a religião separa os filhos. Eu não sou melhor que as outras mulheres porque eu entendo isso hoje. Isso não me faz maior diante de ti. A arrogância, o ego nos faz menores, pequenos. Eu sou maior diante de Deus quando eu reconheço o quanto egóico eu estou sendo, arrogante eu estou sendo, orgulhosa eu estou sendo. Aí que eu sou grande diante dele. Porque quando eu reconheço as minhas falhas, ele consegue me ajudar. Quando todas as mulheres que estão aqui presentes reconhecem as suas falhas, aí que ele vem, ele entra, ele chega e faz o que precisa ser feito. Obrigada, Jesus, porque neste tempo nós estamos nos levantando com consciência e amor, com verdade. Porque quando a gente escolhe andar no caminho da verdade, a mentira vem para fora. Gratidão, Jesus, por nos revelar neste tempo a mentira. Os véus, esse ano, eles não vão rasgar. Vai ser muito mais que isso. Eles vão queimar diante dos nossos olhos. E na medida que esses véus vão queimando diante dos nossos olhos, esse mesmo fogo ele vai queimar no nosso coração e vai purificar o nosso coração. E vai queimar todas as impressões, as experiências que nós tivemos desde o momento que a gente estava no útero da nossa mãe, porque todas as impressões que a nossa mãe, as nossas mães estavam sentindo, elas ficaram em nós, mas elas não vão continuar em nós. Porque a partir de agora a gente escolhe que essa geração vai ser uma geração curada, em nome de Jesus. Essa geração vai ser uma geração de filhos que se posicionarão como filhos de Deus. Que todo esse favor e essa graça que está sobre a nossa cabeça caia sobre a cabeça de todos os filhos, sem medidas, sem medidas. Pai, que essas palavras sejam seladas no coração das tuas filhas que estão aqui presentes. E que o Espírito Santo, Pai, queime no coração das filhas no dia de hoje. Queime as mentiras no meu coração, queime as mentiras nos corações, Pai, das tuas filhas que estão aqui presentes conosco hoje. Queima, Paizinho, queima as mentiras. Porque nós escolhemos andar na verdade, em verdade. Quando nós estamos em um corpo, nós estamos em um corpo que se movimenta em amor. Toda mentira sai, mas não para nos punir. Papai nunca quis punir nenhum filho, nenhuma filha que está sendo punida. Receba com amor essas palavras, vocês não estão sendo punidas. Essas dores, elas estão vindo para fora para que a gente possa curar nele essas dores. Levem para ele. Vai direto na fonte. Ele é a fonte de toda a cura. Não há enfermidade que mantenha em pé quando a gente vai direto na fonte e quando a gente para de resistir. Pai, queima os nossos corações neste momento. Queima os nossos corações, nos traga revelação na proporção que a gente consegue lidar, porque tu conhece o coração de cada filha que está aqui, Paizinho. Tu conhece meu coração, tu conhece o coração de cada mulher que está aqui. Então queima, Pai, na proporção que a gente consegue lidar no dia de hoje. Eu sinto muitos corações sendo purificados nesse momento.
Eu sinto o teu coração sendo purificado nesse momento. Quanto mais a gente se rende, mais a gente é purificada. Quando a gente se rende aos pés do nosso Pai, Pai, eu me rendo. Eu escolho deixar. Eu desisto dessa enfermidade. Eu desisto dessa dor. Eu desisto da arrogância. Eu desisto da minha prepotência. Eu desisto do medo. Eu desisto da ansiedade. Eu desisto de querer ser melhor que os meus irmãos, que as minhas irmãs. Declara aos céus, aproveita esse momento. Tem um céu aberto diante de ti. Aproveita, abre a tua boca e lança para esse céu aberto. Pai, eu desisto da ansiedade. Pai, eu desisto da mágoa. Pai, eu desisto de carregar essa falta de perdão no meu coração. Pai, eu desisto da angústia. Pai, eu desisto da minha limitação. Nosso Pai, ele é fonte inesgotável para todas as coisas que a gente quer viver neste tempo. Declara aos céus que tu desiste desse deserto. Pai, eu desisto desse deserto. Se tiver vontade de gritar, grita, azar. Grita. Pai, eu desisto desse deserto. Eu deixo ele para trás. Obrigada, Pai. Obrigada, 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 porque eu aprendi nele. Mas agora eu saio dele. Eu desisto de falar que o inimigo se levanta. E eu dou voz para o Espírito Santo se levantar todos os dias. Espírito Santo, se levanta hoje. O inimigo, ele só tem poder nas nossas vidas porque a gente abre a boca e fala dele. Chega de falar que o inimigo se levantou. A partir de hoje, a gente vai falar, o Espírito Santo se levantou no meu dia. E todas as coisas ruins, elas são queimadas pelo poder, pelo fogo do Espírito Santo. Não há nenhum mal que toque numa filha ungida do papai. Não há. Não há. Não há um mal que toque. E ele já até desistiu de tentar. Porque ele sabe que ele já perdeu. E para a gente sair dessa mentira, desse engano, a gente precisa escolher sair. Através da nossa palavra lançada aos céus. Aos céus e terra. Amém. Obrigada, Jesus, por esse tempo abençoado. Obrigada, 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 Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada pela vida de cada mulher que está aqui presente. Quem quiser ir está liberada para viver uma tarde inesquecível, com muito amor, com muita revelação, muita alegria, com o fogo de Jesus queimando nos corações de vocês. Eu amo muito a vida de vocês, honro a vida de cada uma. Alguém quer falar alguma coisa? Quem quiser ir, tá liberada, tá, mulheres? Pode ir. Quem quiser falar alguma coisa, pode falar. Hoje nós concluímos essa passagem de 1 Coríntios 8. Olha como é fluido. Eu não terminei de ler o finalzinho ali, mas diz assim, ó. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que está em vós. Está em vós. Ele não está fora de nós. Ele está. Ele está presente. Eu não preciso buscar a presença do Espírito Santo, porque ele já está em mim. Ele está em vós. Proveniente de Deus. E que não sois de vós mesmos. Eu não sou de mim. Eu sou dele. Eu sou dele. Nós somos dele. Porque fostes comprados por um alto preço. Portanto, glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais são de Deus. Mulheres, lembrem-se, nós somos espirituais habitando em um corpo humano. Esse corpo humano, ele precisa ser cuidado com amor e honra todos os dias. E se hoje tem alguma mulher aqui que dá desculpa para não cuidar do corpo, começa a olhar. E conforme a gente vai botando o nosso corpo em movimento e honrando o nosso corpo, nós estamos declarando a Deus que a gente agradece por essa máquina que a gente recebeu. Quer honrar o templo?
Faz uma academia, faz uma corrida, faz uma caminhada, coma saudável durante a semana. É a melhor forma de honrar o corpo que Deus nos deu. Ninguém vai falar nada, eu vou encerrar aqui. Vou falar, Cris. Pode falar, meu amor. É engraçado, eu estava ali meditando na palavra, né? Até a palavra eu até vou permitir para você, se você me permitir, né, de pôr lá no grupo. Por favor. Eu estava até orando a Deus, falando assim, Senhor, eu estou me sentindo tão perdida, às vezes, de tanta coisa, as coisas, né, que eu tenho que fazer, por onde eu começo, eu falando com Deus, né? E você falando aí como que realmente nós temos que estar nessa presença, né? Falar com Deus, porque é Ele que vai nos direcionar realmente, né? E aí antes de eu pegar a palavra para ler, eu falando com Deus, né? Falei, Senhor, fala comigo hoje, Senhor. O que o Senhor me direciona? Porque eu tenho que andar ao seu caminho, né? O que o Senhor quer que eu faça? Aí quando eu peguei a palavra, Jeremias 42:3, eu vou colocar lá a palavra para vocês. Compartilha com a gente. Eu falei, Senhor, eu falo assim, né? É que você vai cada dia mais, você vai entendendo o que é o nosso Deus, né? O tanto que ele é lindo, maravilhoso. Porque quando eu li a palavra, na palavra fala que eu tenho que orar ao Senhor, para Ele me dar o direcionamento todos os dias da minha vida. E eu estava falando isso com ele antes. Aí, quando eu peguei a palavra, eu falei, não, Senhor, como o Senhor fala comigo, Senhor? E às vezes a gente realmente não está percebendo isso, né? E eu falando assim, porque eu falando para Deus, falei, Senhor, eu quero estar no tempo de mesa. Eu falando para Deus, antes disso, punhado de coisas que eu quero, falando para Ele, né? E de repente Ele me dá. Eu falei, Jesus amado. Aí vem essa palavra aí que você falou. Eu falei, meu Deus, eu só tenho que agradecer por esse tempo mesmo, né, Senhor? Obrigada. Glória a Deus. Ele sempre dá um jeito de responder às nossas orações e confirmar aquilo que ele nos traz. Porque o que é aprender a ser filho, ser filha? A gente simplesmente age sempre com a nossa lógica humana, sempre com a nossa cabeça. E daí quando Deus fala com a gente acha que é loucura. Não é loucura? Não pode ser. Olha só. Deus ama a gente. Começa a chamar o Senhor de Pai, Maria Cristina. Troca a palavra Senhor por Pai. Pai. Faz, treina. Treina. Porque Senhor é um ato de educação? Sim. Mas Senhor distancia muito. Pai, perto, colo. Senhor, longe, como se fosse inalcançável. Traga ele mais para perto de ti, para tu sentir. Daí tu vai começar a quebrar a tua lógica mental de que Deus está muito longe e inalcançável, porque ele está muito perto, mais perto do que tu imagina. É engraçado você estar falando isso, e eu tô nesse treinamento, você acredita? Toda hora eu falo assim, papai. Eu tô nisso, toda hora. Papai, papai. Eu falo, não, mas é papai, é meu pai, né? E é isso aí, você vai só confirmando o que eu tô fazendo. Obrigada. E eu nem sabia, viu só? Estava se treinando. Eu também falava, Senhor. Pai, perto. E eu percebo que minha experiência, eu tive um pai muito longe, muito distante, então eu tinha muita dificuldade de trazer Deus para perto e chamar ele de pai. E conforme eu vou treinando, chamar pai, 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 eu vou trazendo ele cada vez mais para perto de mim e eu sinto cada vez ele mais em mim. Porque é isso aqui que ele quer de nós. Não isso aqui. Senhor é isso aqui. Pai é isso aqui. Assim. Assim que ele quer. Tá, meus amores? Vanessa, tu quer falar? Vanessa, é 2 minutos, hein? Não é podcast. Tem que ligar teu áudio, meu amor. Deixa eu ligar aqui pra ti, peraí. Ai, não tô conseguindo ativar o teu som, acho que só tu aí. Eu queria pedir permissão aqui para mim botar o versículo Salmo 121 no grupo, porque eu estava lendo ontem
ele me chamou muita atenção e o Espírito Santo me incomodou muito durante a madrugada, porque eu fiquei com esse salmo na cabeça. Salmo 101, Salmo 109. Eu fiquei com esses dois salmos na cabeça. E eu acordei, era de madrugada, era 5:01. Eu acordei para ir no banheiro e aquilo ali ficou na minha cabeça, porque foi tão forte para mim que o Espírito Santo falou para mim compartilhar com vocês, porque tocou muito em mim. E a primeira pessoa que veio na minha cabeça, por incrível que pareça, foi tu que. Foi a Ela primeira falou, pessoa. foi a primeira pessoa que veio na minha cabeça. E Glória a o Deus. Espírito Santo falou para mim compartilhar com vocês. Salmo 101. É. Só o 101? Tinha falado o outro, eu acho. É. Ela falou o 101 e o 109. É. Anotei aqui, se tu quiser, tu pode compartilhar sim, Vanessa. Obrigada por pedir aí permissão. Isso aí, certíssima. Pode compartilhar com a gente, depois eu vou dar uma meditada aqui, já que foi eu que foi na tua cabeça, né? Então era para mim. Primeiro para ti, depois para mim, porque quando a gente recebe alguma palavra de Deus, é primeiro para a gente e depois é para o outro. Certo, meu amor? É. Eu amo a vida de vocês. Amanhã a gente se encontra. Deixa eu parar aqui de gravar. Hoje a gente se estendeu